12. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Vamos ler a partir do verso 1. Glória a Deus. Vamos lá? Encontrou aí? Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 12, verso a partir do 1. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Vamos orar para o Senhor falar conosco. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Como sempre nós dizemos aqui, que esse momento nosso aqui não é um momento de passatempo. Não é porque você não tinha o que fazer. Não, você abriu mão de algumas coisas, do seu descanso, do seu repouso, de algumas atividades para vir à casa do Senhor, para aqui você adorar a Deus e também receber uma porção bíblica, a palavra de Deus, para alimentar a sua alma. Então, já que você fez isso, já que você está aqui, ore para pedir ao Senhor que fale com você. Amém? Glória a Deus. E peça para o Senhor te dar um ouvido sensível, um coração sensível à voz do Senhor, que você perceba não a voz do homem, mas a voz do seu Deus falando ao teu coração nesta noite. Então oremos todos juntos em nome de Jesus. Pai, nesse momento de oração nós te pedimos, Senhor, ó Deus, que nesse momento é teu, somos os teus filhos, somos os teus servos, somos, aleluia, o teu povo, Pai. Aleluia, estamos aqui com o nosso coração preparado, dilatado, aberto, Senhor, ansioso, desejoso por ouvir, meu Deus, uma porção da tua palavra, porque nós sabemos da importância, aleluia, que a tua palavra tem para as nossas vidas. Nós reconhecemos isso, é por isso que nós estamos aqui, Senhor, porque nós amamos a tua palavra e nós, aleluia, declaramos, aleluia, a importância da tua palavra tem em nossas vidas. Senhor, ministra
diz que fala conosco, em nome de Jesus, você diz? Amém. Diga graças a Deus. Sente adorando a Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma recapitulação rapidinho da última semana. Só nós vamos colocar o último slide, tá bom? O último da semana passada você não põe, por favor. Então, aqui nós começamos falando sobre a cordeira. Não sei se algum dos irmãos aqui não estava aqui a semana passada, mas eu não vou entrar aqui por conta do tempo para a gente falar dessa próxima semana, tá bom? Cadê? Isso, a parábola da cordeira, falando dessa habilidade que o homem de Deus tem. Ele tinha uma grande missão de levar uma mensagem de repreensão a ninguém mais, ninguém menos do que o próprio rei. Então era um desafio muito grande do profeta Natan, e ele teve que usar dessa habilidade diplomática, dessa sabedoria dada por Deus para trazer uma palavra, e ele usou aquela parábola que nós lemos aqui. Vamos lá. Um ano depois, Davi estava descansando ou pensando que nada iria acontecer. Foi quando o profeta o visitou, trazendo uma palavra de repreensão. Vamos lá. Um abismo chamou outro abismo. Davi tenta esconder o pecado e com aquilo traz uma outra situação pior ainda. Certo? Vamos lá. Os filhos de Amon, falando sobre esse povo, passe santo. Trazemos e aplicamos a palavra para o nosso contexto, né? Quem são, ou quem usa a espada dos filhos de Amon hoje? Aquele que tenta corrigir os filhos espirituais com métodos carnais. Paz. O que representa a espada dos filhos de Amon? Reações humanas fora da direção de Deus. Passe. Aplicações atuais, líderes que escondem seus pecados para manter o ministério. Uma das coisas, estou lendo por alto, passe santo. A espada dos filhos de Amon para salvar sua reputação, foi o que ocorreu. Davi tentou salvar sua reputação. Quem tenta salvar sua própria reputação, escondendo seu pecado, nunca prosperará. Passe. A reputação pode ser salva por um tempo, mas a espada que você escolhe hoje será empunhada amanhã por alguém que te conhece por dentro. Deus não quer te expor, Ele quer te curar, né? Falamos sobre isso. Vamos lá. O que seria a espada dos filhos de Amon hoje? Mentiras cuidadosamente organizadas. Vamos. Silêncio conveniente. Líderes que preferem abafar o pecado a confrontar e curar. Vamos lá. Usar a Bíblia para justificar suas atitudes erradas. Cobrir o pecado com louvor, com jejum, com ativismo religioso, né? Vamos lá. Transferência de culpa, culpar a esposa, culpar o sistema, culpar a igreja, culpar o marido, culpar alguém, culpar o pastor, culpar o cansaço, culpar o diabo, culpar tudo. Amém? Religiosidade externa, liderar, cantar, pregar, fazer tudo isso, mas com a alma por ser curada, né? Ferida, machucada. Vamos lá. A espada dos filhos de Amon hoje é qualquer desculpa espiritual usada para proteger o ego e sufocar a verdade. Vamos lá. A espada dos filhos de Amon como arma contra os colaboradores fiéis. Falamos isso, né? Não apenas encobre os erros ou protege reputações, ela também pode ser usada como arma para sacrificar os justos. Deu o exemplo de João Batista. Colaboradores fiéis sendo deixados na linha de frente para cair. Líderes ou chefes que, para proteger sua própria imagem, compram subordinados. Vamos lá. Quando algo dá errado, os fiéis são demitidos, afastados, desonrados publicamente. Vamos. Gente justa silenciada para manter a aparência. Membros que confrontam o pecado ou cobram santidade são
rotulados como rebeldes, críticos, enfim, por aí. É melhor queimar o justo que expõe a luz do que se arrepender diante dela, diante da luz, né? Esse é o pensamento de muitos líderes. Vamos lá. Provocação. Quando a reputação vira um ídolo, os inocentes viram um sacrifício. Falamos sobre isso. Vamos? Isso é muito forte. Muitos Urias estão caindo, não porque fizeram algo errado, mas porque alguém acima não suportou o peso da sua própria culpa. Vamos lá. Quem são os cúmplices? São aqueles que conhecem a verdade, percebem a injustiça, veem o plano por detrás da espada e ainda assim executa e se calam ou se adaptam. Vamos lá? E aí nós paramos aqui, né? Sobre a perspectiva dos cúmplices. Falando sobre Joabe, viu e leu a carta, sabia que Urias era inocente, entendeu que estava sendo usado para encobrir algo, mas executou a ordem sem questionar. E aí eu coloquei, por quê? Fiz a pergunta, por quê? Então, ainda dentro dessa perspectiva, dessa passagem bíblica, esse texto maravilhoso, e que não sei nem se vamos conseguir concluir hoje o pensamento, né, acerca desse tema, que é muito abrangente. Quando nós pedimos a Deus, estamos ali meditando na palavra, é tanta coisa que vem, graças a Deus por isso, que a gente vai anotando, e vamos lá, vamos prosseguir, né? Seja feita a vontade do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí vamos começar aqui, falando ainda desse sentimento, e falando sobre a perspectiva de Joabe, capitão do exército do rei, que foi cúmplice, pois ele recebeu aquela carta, só trazendo, ambientando a mente dos irmãos. Ele recebeu aquela carta e ele percebeu que algo estava errado ali. E naquela carta o rei pede, olha, ponde Urias na frente da batalha, no lugar onde só vai os guerreiros, e saia de trás, deixa Urias sozinho. Para bom entendedor, Joabe era uma pessoa inteligente, ele percebeu que o rei estava querendo que Urias morresse, né? Que Urias morresse. E aqui diz assim, ó, por que? Aquela outra pergunta. E nós colocamos algumas coisas aqui. Lealdade cega ao sistema, medo de confrontar a autoridade, conveniência política, interesse próprio, comprometimento. Joabe também tinha seus segredos e Davi os tolerava. Alguma dessas circunstâncias, ou todas elas, todas essas alternativas, né, dentro desse contexto, por que Joabe, recebendo aquela carta, mesmo assim, executou a ordem, né? Então, sobre isso aqui, nós vamos aplicar para o nosso contexto, porque, como sempre digo aqui para os irmãos, não adianta somente um conhecimento histórico bíblico. É importante você aplicar para a sua vida. O que é que eu aprendo aqui com isso? O que é que você pode extrair para o seu comportamento hoje? É isso que é interessante. Então nós vamos pegar esse texto e vamos esmiuçar ele para nós extrairmos algumas coisas. Vamos lá? E aí cada item desse aqui nós vamos falar alguma coisa. Lealdade cega ao sistema. Qualquer tipo de poder dado a homens, quer nascido de novo ou não, dependendo da forma como é exercido, pode aliciar e alienar aqueles que o exercem. Então, qualquer forma de poder, de autoridade,
de liderança, de governo, que alguém pode exercer, crente ou não, isso é independente do contexto espiritual. Qualquer tipo de poder dado a alguém, se esse poder é feito de forma errônea, se esse poder for dado a alguém que não tenha capacidade, maturidade para exercer esse poder, acaba sendo alienado e aliciado, ou aliciado e alienado. E aqui só um detalhe para os irmãos, eu creio que os irmãos sabem o que é isso, mas só para observação. O que é ser aliciado pelo poder? É aquela pessoa que deixa o poder, trocando em miúdos, deixa o poder subir para a cabeça. Aquela pessoa que fica doente, aquela pessoa que não consegue administrar bem o contexto de autoridade, aquela pessoa que não consegue, aquela pessoa que se envaidece, aquela pessoa que deixa o seu comportamento ser contaminado em torno de um poder, de uma posição, de uma liderança, e aí qualquer coisa ele se sente ameaçado, ele se sente, sabe, e ele não consegue exercer isso com sabedoria, com equilíbrio, com maturidade. Então ele é aliciado pelo poder. E quem é aliciado pelo poder, ele aliena as pessoas. Ou seja, ele faz com que as pessoas estejam presas à sua liderança. Ele faz com que as pessoas se submetam à sua liderança de tal forma que eles dominam aquelas pessoas. Então Joabe, ele era um tipo de líder pela característica, é um líder que ele exercia, ele, sabe, teve um comportamento que ele não olhou a circunstância, ele fechou o olho e simplesmente executou a ordem. Mas o líder, no mínimo, ele iria questionar o porquê daquilo ali. E aí eu coloquei aqui uma observação, a Bíblia é uma fonte para quem busca entendimento. Aleluia. Amém. A Bíblia é uma fonte para quem busca entendimento. Aleluia. Ou seja, em toda a palavra de Deus, é porque tinha muitos versículos, muitas passagens, aí ele ia sair do foco do tema geral. Mas a palavra de Deus, irmãos, nos instrui a buscar sabedoria, a buscar entendimento. Aleluia, nosso culto a Deus não pode ser um culto irracional. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que o nosso culto seja um culto racional. Amém? E o próprio Deus quer que você sirva a Ele sem entendimento, irmãos. Deus não quer que você baixe a cabeça e obedeça por obedecer. O profeta Isaías, quando ele escreve logo no início do seu ministério, capítulo 1, versículo 8, se não me falha a memória, Isaías diz, através das expressões do próprio Isaías, o próprio Deus está dizendo assim, ó, vinde e questione-me, vinde e argui-me, vinde e vamos discutir juntos. Então, várias passagens bíblicas, você vê que o próprio Deus, no debate com Jó, quando Deus chega para Jó e diz, Jó, venha para cá que eu quero conversar com você, venha para cá que eu quero abrir o seu entendimento, venha para cá que eu quero te explicar. Então, nosso Deus é um Deus de razão, de entendimento. Aleluia! Glória! É bem verdade que existe no nosso meio e fora do nosso meio líderes aliciados e líderes que alienam as pessoas. Tudo bem, isso é verdade. Mas uma coisa que eu gosto de refutar é sempre esse jargão do mundo quando me diz que os crentes vão para a igreja e são ali passados numa espécie de lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Isso não condiz com o fato, não condiz com a realidade. Por quê? Porque os líderes, aleluia, diante de Deus, estimulam os irmãos a buscar Deus, buscar conhecimento, buscar leitura da palavra. Buscar entendimento. Por quê? Porque a palavra, como o próprio Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia! Quem conhece a verdade não se permite ser alienado por nenhum líder que é aliciado pelo poder.
Então, aqui a questão é: vale qualquer tipo de obediência? Vale qualquer obediência, tipo assim, eu vou obedecer, não me importa porque eu tenho que obedecer? Não é bem isso. Eu sempre digo aqui para os irmãos: se a minha fala for condizente com os princípios bíblicos, você tem que obedecer. Mas se a minha fala não corresponde com os argumentos bíblicos, vocês não são obrigados a obedecer. Porque qualquer um dos líderes, não só eu, mas qualquer alguém que faz uso da palavra, e eu gosto quando a Bíblia menciona os bereanos, porque enquanto Paulo pregava, eles conferiam. Olha que coisa linda! Eles conferiam. Eles verificavam se o que Paulo estava pregando era de fato aquilo que se continha nas Escrituras. E Deus, Ele cobra isso de mim e de você, sabe? Essa busca pelo conhecimento, essa busca por saber, por conhecer a palavra. Não receba isso de qualquer jeito, guarde no seu coração e confie plenamente, não porque isso diz respeito à sua alma, à sua salvação. Se você confiar em alguém errado, você pode prejudicar você mesmo. Por isso o cuidado, por isso o zelo. E eu digo, não vale lealdade cega, certo? Vamos observar, paz. Medo de confrontar a autoridade. Medo de confrontar a autoridade é uma das principais portas pelas quais a injustiça se fortalece, tanto no mundo secular quanto no contexto espiritual. Esse medo silencioso transformou Joabe em um cúmplice que continua transformando pessoas em omissas até hoje. Ou seja, esse mesmo exemplo de Joabe, medo de dizer não, medo de dizer, olha, o senhor está errado, medo de questionar alguma coisa, sabe, irmãos? Medo. Talvez o que eu esteja ministrando aqui para os senhores, parece até que em relação a alguns, parece até, não, pastor, o senhor está dando um legado, dando uma abertura perigosa, não sei o que. Não tenho receio, não. Sabe? Desde quando essa abordagem seja uma abordagem amorosa, respeitosa, educada, por que não? Por que não vir até o líder e dizer, ó, com todo respeito, meu pastor, com todo respeito, homem de Deus, olha, observe isso aqui direito, ó, verifique isso aqui, dê atenção a isso aqui, ó, abre o olho para isso aqui, chamando atenção por alguma coisa, que quem sabe esse tal homem de Deus não está percebendo, mas você está analisando alguma coisa. Desde quando essa abordagem seja uma abordagem respeitosa, por que não? Mas sabe o que acontece no nosso meio? E isso contamina essa verdade. É que líderes dizem assim, olha, não se levante contra o homem de Deus, porque Deus vai pesar a mão para a sua vida, Deus vai botar um câncer, Deus vai matar, Deus vai vir muitas histórias por aí. Misericórdia. E isso faz com que os homens de Deus, entre aspas, sejam blindados com uma espécie de escudo, onde diz assim, ó, não me toque, porque o que eu falo, eu sou homem de Deus. E na verdade você vê tantas coisas acontecendo. Então para você, aleluia, não dá lugar, para nós não darmos lugar às injustiças. Aleluia, o ambiente deve ser um ambiente saudável. Eu tenho, aleluia, de Deus, aleluia, a liberdade de chamar qualquer um dos irmãos para uma conversa sadia e educada. Eu não tenho direito também de, abordar os irmãos como se eu fosse dono dos irmãos, não. Eu tenho que ir até os irmãos com educação, com amor, abordar os irmãos por qualquer questão. E o contrário é verdadeiro. Se eu tenho condições de ir até alguns irmãos para abordar sobre qualquer assunto, os irmãos também devem ter a mesma liberdade de
ser um sentimento mútuo, bilateral. Eu tenho que ir até você e você também tem que ter espaço para ir até mim. Amém? Mesmo porque o líder não pode se pintar como um perfeito, como um infalível, como alguém que não erra, como alguém que não peca, como alguém que não falha. Olha, meu pastor, só falta o céu descer e ele entrar. Não é bem assim. Todos nós estamos aqui laputando o mesmo sacrifício, a mesma luta que você passa para obedecer a Deus, eu também passo e muito mais pela minha posição. Glória a Deus. Aqui é muito é dado, muito é cobrado. Vamos lá. Conveniência política, interesse. Não pulou uma emenda, não? Verifica aí, por favor. Algumas coisas do medo ainda coloquei. Pronto, é isso aí. Situações que podem gerar o medo de confrontar a autoridade. Medo de perder a posição e a influência. Sabe? Pense em Joabe. Se eu não obedecer, vou deixar de ser o capitão. Então, independente do que acontecer, independente do teor da carta, vou obedecer, porque eu não quero perder a minha influência, eu não quero perder a minha posição. E aí você não pode botar a sua posição acima da verdade, acima da justiça, acima do que é correto. Não, primeiro vir o que é o correto, para depois vir as outras coisas. Isso não pode ser primordial na nossa vida, não. Eu não posso deixar de perder, porque eu não posso dizer, negar o pedido do rei. Medo de retaliações. Tem pessoas que dizem, deixa eu ficar aqui no cantinho, quieto, porque se eu for mexer nisso, meu Deus. Aí, sabe, é pegar a palavra de Deus para estar alfinetando, para estar não sei o quê, está bloqueando, está botando um pé em cima, está tirando a pessoa da posição. Isso é um meio de retaliação. Não, deixa eu ficar quieto. Meu Deus. Será que esse ambiente é um ambiente saudável? Não é. Medo de romper vínculos emocionais. Eu gosto tanto do meu pastor, gosto tanto dele, aquele baixinho, gordinho, gosto tanto, temos uma boa amizade, e se eu falar isso com ele, eu vou perder a amizade dele. Isso é um ambiente saudável, irmão? Não. Mesma coisa eu. Você gosta de mim, mas tem pessoas que, se você abordar para falar alguma coisa, fica de mal, sai da igreja, vai para outro lugar. E não é raro isso acontecer, não. Toda hora está acontecendo. Meu Deus. Pastor, eu quero isso. Aí você diz, não. Aí, pá. Quando pensa que não, a pessoa some. Quando procura, já está em outra igreja. Nem deu tchau. É assim que acontece hoje. Só que isso aí é saudável? Não é, porque ele vai chegar em outro lugar, vai querer a mesma coisa e lá não vai dar, e vai ficar, vai sair de outra, vai sair de outra, vai sair de outra, vai sair de outra, e Deus tem misericórdia. Sabe? Que um ambiente saudável é um ambiente quando você, tudo bem que o não é chato, irmãos. O não é desagradável, o não, sabe, não é interessante. Ninguém gosta de receber o não, ninguém gosta de ser confrontado, ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta. Mas você não pode atrelar a sua amizade, misturar as coisas. A amizade de uma coisa é uma coisa e a palavra de Deus é outra. Quer ver um detalhe? Eu já vi alguns líderes dizer assim, eu não gosto de muita amizade com ovelha. Por quê? Porque quando você tem muita amizade com ovelha, você não vai conseguir, se a ovelha precisar de uma repreensão, muita amizade não vai deixar você repreender. Eu acho que isso aqui não condiz realmente com o sentimento correto. Como é que você não vai ter amizade com as suas ovelhas? Aí vai ser aquele pastor que passa no meio da igreja e não dá nem a parte de em ninguém. Eu sou o líder, sou o pastor. Aí fecha a cara, sou sisudo, porque na hora de chamar.
Isso não condiz com a verdade, irmão. Jesus é o nosso exemplo maior. Jesus andava no meio dos pescadores, dos pecadores. Jesus andava no meio dele, comia com ele, mas ouça se ele não chama atenção. Leia a Bíblia para você ver. Então a gente não pode misturar. Nós às vezes misturamos sim. Confesso aos irmãos que nós passamos por isso. Às vezes a amizade, a convivência e tal, isso se torna uma barreira a ser rompida. É mais um obstáculo para você ser e exercer quem você precisa ser. Mas isso não é fácil você chegar e tirar de letra. E não, isso precisa pedir a Deus, Senhor, me dê graça, me dê uma sabedoria. Aleluia! Aí a gente volta lá para Natan, né? Sabedoria que ele pediu para ir até o rei. Medo de ir contra a cultura da instituição. Na igreja ninguém pode falar mal do pastor, ou não é nem falar mal, ninguém pode questionar nada não, porque, sabe, não é permitido se questionar. E aí você tem medo de, sabe? Olha a observação que eu coloquei aqui. A autoridade que não pode ser confrontada se transforma em uma tirania. Forte. Eu não posso ir até o pastor para falar nada, então é o que é isso aí? Que ambiente é esse? Fala, Deus. É um ambiente saudável isso? É um ambiente legal isso? Que você não pode chegar? Que você não pode pedir uma conta, que você não pode pedir uma satisfação, que você não pode fazer alguma observação, que você não pode chegar. E eu repito, se isso for educadamente, porque somos seres civilizados, se isso for educado, se isso for uma abordagem respeitosa, por que não? Será que tem uma tirania, tem um ditador que determina as regras e tem que ser obedecidas? Vamos. Conveniência política, aí nós voltamos lá naquela ordem. Melhor me calar, agradar o rei, manter o meu cargo, do que arriscar perder tudo. Tenho minha família, amém, tenho minhas coisas, tenho meus interesses. Ele erra, mas ainda me ajuda. Não posso me afastar. Sabe? É esse convívio da conivência política e interesse próprio. Só tem alguma coisa para ganhar. Então, não posso porque, sabe, porque isso, porque aquilo. Vamos. Comprometimento. Há líderes e servos hoje em relações tóxicas de lealdade e encoberta o outro, porque há pecados compartilhados, segredos guardados ou acordados nos bastidores. Certamente, aqui é o meu pensamento, viu? Joabe tinha os seus podres, Davi, deixa quieto, Joabe. Vamos para frente, Joabe. Lá na frente, que foi o rei, companheiro, bote a Urias aí na frente e tal. Aí Joabe pegou, isso aqui está errado. Aí ele lembra logo, mas ele também passou a mão pela minha cabeça lá atrás. Misericórdia. Então vamos fazer aqui como é que chama a palavra? Complô. Um complô não, esse complô, mas eu falo assim, um acordo, um apadrinhamento, vamos colocar assim dessa forma. Você me poupa, eu te poupo. Você me liga, eu te ligo. Olha, eu vou te ligar, você diz que eu estava com você, que você precisar, você diz que eu estava com você também. Meu Deus. É mais ou menos isso, para os irmãos entenderem. Então, segredos compartilhados faz isso, a pessoa é cúmplice. Por que é
cúmplice. Isso aqui está tudo no ambiente da cumplicidade ainda. Por que é cúmplice? Porque certamente essa relação doentia, essa relação, sabe como nós colocamos de tóxica, injusta. Vamos, porque tem coisa para gente, eu olhei o relógio. Urias o Eteu foi um soldado do exército do rei Davi, marido de Betseba. O termo Eteu indica sua origem étnica, sendo ele um etita, um povo antigo que habitava na região da Anatólia e Canaã. Essa região aqui é onde hoje é a Turquia. A região da Anatólia é o povo etita, então por isso que ele é Eteu. Urias, vamos falar um pouco dele agora. Visão sobre várias perspectivas. Davi o tratou como descartável. Põe lá um soldado a mais, um soldado a menos. Para mim não vai mudar em nada. Olha lá, descartável. Joabe o tratou como um problema a ser resolvido. O rei estava lá, recebeu a carta. O rei pediu, tem que resolver isso aqui pro rei. Bota o homem lá na frente para morrer. Só que tem uma outra visão. Mas Deus o tratou como um fiel. Amém. Amém, irmãos? Dois amém. Eu vou falar de novo, porque parece que você não entendeu. Mas Deus o tratou como um fiel. Independente das injustiças que a gente passa, independente dos contextos que a gente vive, calúnias, fofoca, difamação, mentira, isso, aquilo, traições, né? Tanta coisa que a gente passa. O importante é que não só as pessoas que tramam contra nós nos veem, Deus também nos vê. Amém. E essa é a nossa esperança, esse é o nosso alento, esse é o nosso, nosso consolo, de que o nosso Pai, Ele percebe tudo, Ele vê tudo, Ele acompanha tudo, Ele saberá retribuir cada um, da forma como, porque Ele sabe de tudo. Amém? E é por isso que eu já vou abrir um parênteses para dizer para você. Se você, porventura, está passando por qualquer situação do tipo, fique tranquilo. O seu Deus, o nosso Deus, Ele te vê, Ele sabe. E Ele é fiel para saber agir conforme o merecimento da situação. Glória a Deus. Vamos lá. Urias não morreu como um covarde. Eu gosto dessa expressão. Urias não morreu como um covarde. Urias morreu em uma trama diabólica e covarde. Mas ele morreu com honra, posicionado no pelotão de elite, no lugar onde lutavam os valentes de verdade. Isso muda toda a perspectiva sobre a sua morte. Aleluia. Porque Urias, e olha um detalhe, irmãos, ele mesmo levou a carta da sua sentença. O rei escreveu, deu por ele mesmo, dizendo: não, chegue lá e entregue ao líder, ao comandante Joabe. Então Urias levou essa carta. Chegou lá, Urias, o Joabe pega a carta e pega ele, diz: olha, pega as suas coisas e vai lá para frente, para o pelotão de elite, onde só lutava os valentes, os guerreiros, e aí Urias foi colocado ali. Entre os valentes, tudo bem que alguém estava ali com uma trama para matá-lo, para ir de contra a sua integridade física e moral e sua própria vida, mas Urias ele foi promovido naquele momento ali. Aleluia. Ele foi colocado na frente da batalha, ele foi colocado entre os valentes. Aleluia. E você vai ver que o próprio Deus estabeleceu essa honra para Urias. Aleluia. Vocês vão ver aqui. Vamos lá.
mensagens profundas sobre Urias. Ele morreu leal a Deus, leal à sua esposa, Glória. leal à sua missão. Graças a Deus. Leal a Deus, leal à sua esposa, leal à sua missão. Que homem! Aleluia. E olha que ele estava ali em um lugar onde ninguém estava vendo para ele, não tinha glória, não tinha glamour, porque quando nós obedecemos, quando nós somos leais, porque isso nos traz dividendos, há quem até se sujeita a ser leal. Mas a verdadeira lealdade é quando ninguém está olhando, ninguém está vendo. Davi botou ele na porta de casa e disse: olha, vá para casa, vai dormir com a sua esposa. E entrou, quando chegou de manhã, que ele abriu a porta, o homem estava lá. E a lealdade, a sua missão foi: ele disse, meu senhor, os meus compatriotas, ele não era judeu de natureza, você viu aqui. Ele não era judeu nada. Mas ele habitava no meio do povo, ele convivia com o povo, ele disse: não, meu povo, o seu Deus é o meu Deus, e o meu povo é esse aqui, e eu vou lutar por esse povo aqui. Sabe? E cá para nós, é até uma observação, cá para nós, um estrangeiro foi mais leal ao seu povo do que o seu próprio. Podemos fazer essa observação aqui? Sim ou não? Um estrangeiro foi mais leal. Ele disse: não, o povo está lá, a arca do Senhor morando em tenda, o povo lá lutando. Como é que eu posso ir para ter uma noite de prazer, de conforto com minha esposa, desde quando meus irmãos estão lá na guerra? Não vou não. Ele ficou lá no palácio. Davi chama o homem, embebeda o homem, mesmo assim ele não foi, ficou lá, leal ao seu propósito. Não desonrou o seu povo, não traiu seus princípios, não se vendeu, nem cedeu à conveniência. Graças a Deus. Maravilha. Imagine muitos na guerra hoje, lá lutando. Eu lembro sempre daquela passagem de Gideão. Quando tinha aquela multidão, aí Deus pega Gideão e diz assim: ó, Gideão, ainda tem muita gente aí. Declare: quem está com medo, volte. Oxe, irmão, uma galera disse: eu nem queria essa palavra. Aproveitou e ó, voltou. Sabe? Aí tragam para nós, tragam para as nossas vidas hoje. Quantos aí estão, sabe, buscando uma certa dispensa? Misericórdia. Às vezes, olha, eu vou falar uma coisa aqui que é séria e real. Às vezes acontece, dá graças a Deus quando se deu um impedimento. Não, eu tenho até uma justificativa para não ir na igreja. Então, ó, por causa disso aqui, então fica até feliz porque vai ter a dispensa. Mas Deus que conhece o coração dos valentes, aquele que luta, independente do contexto. Aqueles que, sabe, diz não às conveniências, porque é muito conveniente. Eu rei, olha o contexto. Eu rei, estou te dispensando. Muito, opa, que maravilha, nem queria essa dispensa. Vou para minha casa, estava com saudade da minha varoa. Mas ele disse: ó, não. Aleluia. Me perdoe, mas eu não vou aceitar essa conveniência, eu não vou aceitar esse adendo, esse conforto. Eu vou ficar aqui. Amém? Lealdade de um homem. Oh, glória. Vamos lá. Urias morreu por causa de um drama sujo, de uma trama suja, mas a sua morte foi nobre. Morrer fazendo o certo vale mais que viver sustentando o errado. Meu Deus, maravilha. Morrer como limpo é melhor do que viver como sujo. É. Ora Deus. Meu
do que viver a vida toda de um erro, de um engano, de uma sujeira, de uma mentira. Ele não, ele morreu, mas foi verdadeiro, foi sincero. Aleluia. Deus não o esqueceu. A Bíblia menciona com respeito que Davi teve que enfrentar as consequências de tê-lo traído. Então, Deus viu. E você vai ver agora na sequência a forma como Deus trata Urias. Vamos lá. Ele foi promovido no céu, mesmo sendo traído na terra. Aleluia. Não teve festa de honra, não teve enterro de herói, mas foi recebido entre os justos. Aleluia. Glória, paz. Agora, olha aqui. Uma coisa é uma expressão humana, outra coisa é o que está escrito. Observe o texto. Mateus 1,16. Preste atenção. Os irmãos que estão mais sensíveis vai captar logo. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Aqui é uma transcrição literal. Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Mateus 1,16. Aqui está na genealogia de Cristo. Aleluia. Aleluia. Põe o próximo slide. Deus fez questão de eternizar o nome de Urias na genealogia de Cristo, ou de Jesus. Não disse da mulher de Davi, disse da mulher de Urias. Aleluia. Isso é forte. É como se Deus dissesse: eu não esqueci de Urias. Glória. Ele morreu limpo. O pecado não foi dele. O nome é dele e a honra é dele. Aleluia. Amém? É como se Deus dissesse assim: olha, eu não vou deixar o nome de Urias ser apagado da história, porque foi um homem muito honrado. Traído, sim. Envolvido de uma sujeira, de uma drama, sim. Mas foi um homem honrado. E aí a Bíblia diz lá, em vez de falar gerou Salomão de Betseba, não. Porque se você pegar a genealogia toda, você vai ver que sempre os nomes são mencionados. Quando chega nesse momento, diz, não fala Betseba, fala da mulher que foi de Urias. Ou seja, para o nome de Urias não ser esquecido. Aleluia. É a forma como Deus ele honra. Sabe? Aleluia. Tipo assim, ó, Urias, você morreu sim, mas eu não vou deixar o seu nome desaparecer na terra. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Vamos lá. Agora a verdadeira espada. A espada de Amon foi usada para encobrir o pecado. A espada do Espírito é usada para expor a verdade e levar ao arrependimento. Olha aqui que diz Hebreus 4:12. Aleluia. Enquanto coloca, deixa eu já ler ali que os irmãos já estão lendo. Ela corta sim, mas corta para curar, não para matar. A espada do Espírito. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus é mais penetrante do que espada de 2 fios. Ela vai lá, sabe, na divisão, é a única
coisa que consegue fazer a separação entre espiritual e corpo é a palavra de Deus. Mas nada na terra tem esse poder de Aleluia. colocar cada elemento no seu devido lugar: corpo, alma e espírito. Aleluia. Aleluia. Amém? Quando ele fala aqui, ó, divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, ou seja, fala do corpo, coloca cada um no seu lugar. Característica da espada do espírito é dupla, ou seja, espada de 2 fios, 2 gumes, corta para os 2 lados. Nós entendemos a maioria, né? Faca, espada não é comum para nós, mas faca só tem um lado que tem um fio, o outro lado, apesar de machucar, mas o outro lado é cego. Porém, a espada não, a espada ela tem fio dos 2 lados, ela entra e sai cortando dos 2 lados. E aí usamos sempre essa expressão para aqui, né? Para o pastor, o obreiro que está ministrando, a palavra corta lá e a palavra corta aqui. Glória. Amém? Se a palavra só cortar para um lado, não é interessante. É bom que corte lá e corte aqui também. Aleluia. Amém? Dói lá, dói aqui. Aleluia. Corrige o pecador e desperta o justo. Aleluia. Confronta o erro com graça e exatidão. Fere para curar. Amém? Amém. Fere para curar. Machuca, mas sai. Aleluia. Dói, mas é bom. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória. Glória a Deus. Corrige, aperta. Nosso coração fica apertado. A palavra, sabe, nos confronta. Mas é para nós revermos o nosso comportamento, as nossas atitudes. É precisa. Não é uma espada de guerra caótica, ou seja, aquela espada louca, né? Que sai causando terror, pânico. Não, ela é uma espada cirúrgica, uma espada, sabe? É cirúrgica, separa e revela, julga e transforma. Ela vai bem no ponto. A palavra vai lá. Aleluia. Às vezes a gente tenta se esconder, camuflar, mas é interessante a palavra, ela vai lá. Lá naquele cantinho onde a gente bota tanto um túnel em cima, mas a palavra vai lá e pum! Oh, glória. Aleluia. Ela é precisa, cirúrgica. Vamos lá. Ela é viva e eficaz. Não é letra morta. A palavra do Espírito é isso aqui, ó. Aleluia. Não é uma letra morta. E para não ser uma letra morta, precisa ter vida. E quem dá vida é o próprio Espírito. Porque sem o Espírito, é uma letra, é um livro comum, qualquer. Mas quem dá vida à letra, quem dá vida à essência, aos princípios, é o próprio Espírito. Aleluia. É por isso que a própria palavra diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito que aplica. Às vezes nós entendemos assim, às vezes queremos a coisa e queremos do nosso jeito. Se eu fosse um pastor, se eu fosse um líder, as coisas não estariam assim do jeito que está, que nada. E às vezes a pessoa fica revoltado, por quê? Por conta, sabe, mas não é a nossa natureza que tem que prevalecer, é a palavra que tem que prevalecer. Não é o nosso jeito de ser, é a palavra. Isso, sabe, irmão? Glória. Eu ia comentar aqui, mas por conta do horário, vamos avançar. Opera milagres, volte, por favor. Opera milagres, quebranta corações, expulsa demônios. Aleluia. E alimenta a fé. Aleluia. Essa é a característica da espada do Espírito, tá bom? Vamos lá. Caminho para a cura.
Eu estou falando no contexto daqueles que utilizam da espada dos filhos de Amon para encobrir os seus erros. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Isso aqui é uma transcrição de Provérbios 28, 13. Então, quem cobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Alcançará a misericórdia. Amém? Vamos lá. A consequência do auto-engano e da ocultação é clara. Falta de prosperidade verdadeira. Quem tenta se esconder, quem tenta enganar, quem tenta, sabe? A palavra prosperar aqui vai além de bens. Não é prosperar financeiramente, não. Vai além de bens. Significa avançar, frutificar, ter paz e saúde interior, que não tem preço isso. Aleluia. Você pode estar cheio de grana, mas interior conturbado, atribulado, estressado, inquieto, cheio de dinheiro. Mas o contrário é verdadeiro. Você pode não ter grana, não ter dinheiro, mas você ter paz com Deus, ter saúde emocional, saúde, equilíbrio emocional, saúde interior, não tem preço, irmão. A alma que vive encobrindo falhas não cresce, fica bloqueada por dentro. Então não procura tratar, não procura curar, não procura sarar. E, sabe, fica o tempo todo tentando encobrir, esconder. Não vai, trava, bloqueia, fica preso, fica, sabe, encalhado, fica ali, Meu Deus. oprimido dentro, querendo avançar, mas sabe, o pecado, a prática ruim, o que esconde, fica ali travando. Você quer expandir, quer avançar, mas o seu interior fica bloqueado, fica travado, você não avança, não frutifica, não tem paz, não tem saúde interior, enfim. Vamos. Confissão sem abandono é apenas discurso. A promessa é para quem confessa e deixa o pecado. Eu vou confessar, mas eu continuo, sabe? Confessa, a promessa é para quem confessa e deixa. Aleluia. Deixar significa arrepender-se de verdade, mudar de rota, largar o hábito, cortar o ciclo da repetição ou de repetição. Aleluia. Arrependimento, você sabe o que é. Literalmente é isso. Você está andando em uma rota, arrependeu-se. É como se você pegasse o carro e virasse para ir para outra direção. Isso é arrependimento. Mas arrependo e continuo aqui na mesma direção, não é arrependimento. Eu me arrependo, mas continuo fazendo a mesma coisa. Eu me arrependo, mas não existe, pelo menos em mim, entenda isso, entenda a palavra, pelo amor de Deus. Não existe, pelo menos em mim, um sentimento de, meu Deus, de luta, de guerra interior. Aleluia. Porque às vezes a gente continua na mesma rota que a vida nos propõe. Porém, você tem que lutar com esse, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem misericórdia da minha alma, meu Deus, e isso ser um sentimento sincero. Aleluia. Não um discurso, não, eu me arrependo. Eu vou confessar. Não querendo só discurso, não. Eu preciso me arrepender de verdade. Aleluia. Vamos.
alcançará misericórdia. A promessa é gloriosa, misericórdia. Não é punição que aguarda o arrependido, é perdão, cura e acolhimento. Aleluia. Olha como nós estamos distantes disso aqui. Às vezes alguém que confessa e é deixado de lado, fulano pecou e ninguém mais começa a olhar com maus olhares e não sei o que. É uma luta, irmãos. É uma luta. Brincadeira não, é uma luta. Mas na verdade, quem confessa deve aguardar perdão, cura e o acolhimento. A palavra hebraica para misericórdia é, não sei se essa expressão é sete. Traz a ideia de bondade fiel, graça imerecida, amor que restaura, Aleluia. amor que recupera, amor que coloca você. Não é tipo assim, eu te perdoo, mas te largo no canto. Eu te perdoo, mas fica aí. Não, é aquela mesma graça que o pai disse: não, venha, eu vou botar um anel no seu dedo novamente. Eu vou te dar um depois de filho, e eu vou te colocar não na posição de um jornaleiro, eu vou te colocar na posição que você é. Você é filho, então venha. E ainda vou celebrar o seu retorno. Aleluia. Sabe? Isso é misericórdia. Não é? Tudo bem, você está confessando, mas fica aí. E às vezes pegamos texto até da Bíblia. Lembra de Davi? Deus pegou, mas a espada ficou. Meu Deus. Misericórdia, lembra? Mas é isso mesmo. Mas vamos aplicar todo um contexto, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Oração. Deixa os irmãos lerem. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Essa é a oração que eu preciso fazer. Amém. E essa sugestão que eu deixo para os senhores. Amém. Vamos orar e pedir ao Senhor: Senhor, não quero viver encobrindo erros com desculpas ou alianças erradas. Dai-me coragem para confessar e abandonar todo o caminho torto. Substitui a minha espada carnal pela tua espada espiritual. Que a tua misericórdia me cure, me transforme e me leve a frutificar novamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Só por um instante, abaixa a sua cabeça. Ó Deus. Só por um instante. Sua palavra. Bote o seu pensamento para Deus. Aleluia. Deixa a palavra de Deus te curar. Aleluia. Deixa a palavra de Deus tocar em você.